Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira aula dessa imersão para a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Aqui você aprende como cuidar melhor do seu familiar com demência sem perder a sua qualidade de vida. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e vou conversar com vocês ao longo desses 3 dias, hoje, amanhã e quinta, sobre formas e estratégias que vocês podem utilizar com seus pacientes, seja você cuidador familiar, cuidador profissional ou um profissional da saúde que trabalhe com idosos com demência. Nas turmas anteriores já tive a oportunidade de conviver com diversos tipos de cuidadores. Além daqueles exclusivamente familiares, já tive aluno educador físico, fonoaudióloga, técnica de enfermagem, enfermeira e, acreditem, até mesmo outros médicos que procuravam conhecimento mais específico para tratar de pacientes com demência. A jornada de cuidado é para todos. Agora que eu já me apresentei, à medida que vocês vão entrando aí, vão me contando nos comentários o seu nome e de onde vocês estão me acompanhando. Atualmente, eu já tenho pacientes de quase todos os estados do país e adoro ficar conhecendo cada cantinho do nosso Brasil. Nas turmas anteriores, tivemos alunos de Catu, na Bahia, Aparecida de Goiânia, São Luís do Maranhão, Brasília, Lages, Natal, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, Dom Pedrito, Capinzal e tantas outras cidades do Brasil. Eu garanto para vocês que quem embarcar comigo nessa jornada passará por uma transformação na sua forma de cuidar. Você passará a se sentir muito mais confiante, tranquila e aposto que irá conseguir achar um tempinho para cuidar de você mesma. Quem aí está animado assim como eu? Dá um joinha nos comentários. Antes de continuar, quero lembrar a todos que faremos um sorteio para quem permanecer ao final das 3 aulas de uma vaga em uma consultoria em grupo inteiramente grátis. É isso mesmo, vou disponibilizar uma noite para falar ao vivo e tirar todas as dúvidas de um grupo de cuidadores. Mas para isso, vocês terão que cumprir algumas tarefas ao longo dessas aulas. Agora, provavelmente, muitos de vocês que estão aí me acompanhando devem estar pensando: o que esse doutor fala é bom demais para ser verdade. Eu estou aqui esgotada, não tenho tempo para nada, o cuidado do meu familiar me consome todas as forças e ele diz que eu vou conseguir fazer com que eu siga cuidando sem perder a minha qualidade de vida? Isso não pode ser verdade. Essa é a realidade de algumas de vocês? Quem aí está se sentindo assim? Eu recebo relatos todos os dias nos conteúdos que compartilho gratuitamente no Instagram. Lembra o nosso Instagram, @geriatriacomiola. Se você não segue, vai lá e segue a gente a partir de agora. Recebo relatos de pessoas agradecendo as dicas e relatando como tiveram suas vidas transformadas com o conhecimento que adquiriram na nossa página. Mas melhor do que eu contar isso para vocês, é eu mostrar o que dizem as minhas alunas das turmas anteriores da Jornada de Cuidado. Confere aí. Oi pessoal, meu nome é Dalmira Santos de Oliveira, sou aqui da cidade de Catu, na Bahia, e eu cuido do meu esposo, né, que ele foi diagnosticado ano passado com síndrome dos corpos de Levy, e naquele momento para mim foi muito difícil, pois tudo o que acontecia me destabilizava totalmente. Eu não conhecia a doença, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse problema. E aí, quando ele foi, de cara logo, ele foi no médico, foi logo diagnosticado com demência, só não tinha o sobrenome da demência, né? E na segunda consulta já foi diagnosticada, já foi fechado o diagnóstico, que era a demência de corpo de Levy. Eu não conhecia, então aquilo me deixou muito apavorada. E eu comecei a buscar na internet, né, informações para lidar com a situação, pois eu ficava doente igual a ele. Nesse meio, nessa procura minha, loucamente, por informação, encontrei o Dr. Vinícius, né, que foi minha salvação, porque eu já estava para desistir de procurar informação, porque eu tinha medo, eu estava com medo das coisas, né, encontrei o Dr. Vinícius, eu fiz o curso e para mim foi muito bom o curso, né, que melhorou a minha situação, pois quando ele manifestava qualquer sintoma, qualquer coisa fora dos padrões, né, de normalidade, mexia muito comigo, me tirava apetite, eu ficava muito chorosa dentro de casa, muito triste. E quando eu comecei a fazer o curso, eu aprendi a lidar melhor com a situação, né? Eu ficava preocupada com a casa, com a adaptação da casa, tudo isso me assustava. Como é que eu vou fazer, meu Deus, para melhorar minha casa, para atender ele?
E com o curso, para mim foi ótimo, porque eu aprendi a fazer uma coisa de cada vez, passo a passo, e lidar com a novidade, pois sempre acontece alguma coisa que não está acostumada a gente ver, né, numa pessoa com demência, numa pessoa normal. Aí a pessoa com demência manifesta alguma coisa, sintoma, fala alguma coisa aleatória, fora do contexto, e isso me deixava muito preocupada. E com o curso eu aprendi a lidar com isso. Hoje ele já manifesta alguma coisa, já aconteceu outras coisas desagradáveis, né, com ele. E nesse momento, depois que eu aprendi a lidar com a situação, eu permaneço tranquila, não fico mais apavorada como eu ficava antes. Então, para mim, foi muito bom. Aproveitem, gente, o curso de vocês, pois o Dr. Vinícius fala com uma clareza muito boa, palavras simples que a gente entende tranquilamente. E que vocês aproveitem o máximo, tá certo? Olá, meu nome é Roberta, sou moradora de Itatiba, interior de São Paulo. Sou cuidadora familiar. Meu pai foi diagnosticado com demência corpus de Levy. A partir de então, eu comecei a buscar informações de como lidar com a doença. E encontrei o Dr. Vinícius no Instagram. Fiz o curso, foi maravilhoso. O conteúdo, a atenção, o grupo, a troca. Tudo muito bom mesmo. Tudo que eu aprendi, eu apliquei e deu certo. Então, super recomendo o curso, para que a gente possa passar por esse momento tão desafiador com um pouco mais de segurança. Meu nome é Genesi, estou aqui para falar um pouquinho do curso que eu fiz com o Dr. Vinícius e a equipe dele. Eu aconselho a todos fazer esse curso, Jornada do Cuidado. Gente, como que é enriquecedor, maravilhoso. Me ajudou bastante, me enriqueceu demais. Eu só tenho a agradecer, Dr. Vinícius, né, pelo curso e pelo aprendizado das meninas que fez parte do curso, né, da equipe dele, fono, advogado, nossa, eu não tenho palavra para descrever. Eu acho, para saber como que é o curso, só vocês fazendo, porque maravilhoso, muito enriquecedor. Me ajudou demais, me ajuda, porque sempre que eu tenho assim, alguma dúvida, eu corro lá e vejo as dicas dele, que são ótimas. Gravei um monte de conteúdo que ele passou nas aulas, apesar que a gente tem as aulas gravadas. Se quiser consultar, as aulas ficam disponíveis para a gente na plataforma. Então, assim, muito bom. Aconselho, viu, gente? Vai lá, faz, porque é ótimo. Viram só? Esses são só alguns dos depoimentos. Eu não consigo nem expressar tamanha minha felicidade de acompanhar essas mulheres guerreiras que toparam embarcar comigo nas turmas anteriores e hoje estão aqui nos contando como conseguiram transformar sua jornada de cuidado em uma tarefa muito mais leve. Mas antes de começarmos a aprofundar o assunto sobre o tratamento dos pacientes, deixa eu te contar um pouco como eu cheguei até aqui, um pouco da minha história e como surgiu a jornada de cuidado. Aproveite e não esqueça de me contar aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Eu sei que temos seguidores de todo o Brasil e até do exterior e queremos conhecer vocês melhor. Bom, logo no início da minha carreira como médico, eu me deparei com os primeiros casos de demência em um hospital no interior de Santa Catarina. Naquela época se falava muito menos dessas doenças nas redes sociais e nem na faculdade não nos aprofundávamos tanto no assunto. Ou seja, esse ainda era um território pouco conhecido por mim, mas que já me intrigava e me instigava em aprender. Eis que um dia surge em minha enfermaria um caso que me marcou profundamente e que jamais esquecerei. Uma senhora de 94 anos, com diagnóstico de doença de Alzheimer, já em fase moderada. Ela estava bem tratada para a demência, mas foi internada para o tratamento de uma pneumonia. Mas não é sobre ela que eu quero focar aqui. A filha dela tinha em torno de 60 anos e estava extremamente esgotada. Eu nunca tinha visto algo semelhante àquilo. Essa filha já estava muito doente, nervosa, ansiosa, e isso não prejudicava apenas a si mesma, mas também dificultava o cuidado com a mãe dela. Lembro como se fosse hoje da dificuldade em conduzir aquele caso. Não por causa da paciente,
mas porque a filha gerava uma demanda enorme para toda a equipe, tamanho era o esgotamento dela. Estava diante dos meus olhos o verdadeiro estresse do cuidador. Aquele havia sido o meu primeiro contato com essa situação que passaria a ser tão comum no meu dia a dia. Mas naquela época eu ainda não sabia como lidar com isso adequadamente. Esse episódio me chamou muita atenção para um questionamento pouco abordado na nossa sociedade. Quem vai cuidar de quem cuida? Me caiu a ficha que muitas vezes os cuidadores, especialmente os familiares, estão sozinhos nessa jornada de cuidado e se sentem esgotados. Me conta aqui nos comentários como você está se sentindo e se você já passou por essa situação. Vocês sabiam que quem embarca comigo na jornada de cuidado também faz um teste de avaliação da sobrecarga do cuidador? Fique comigo aqui até quinta-feira que eu vou te explicar tudo sobre isso, tá bom? Bom, mas voltando ao nosso assunto, foi naquele momento que eu decidi que faria uma nova especialização, dessa vez em geriatria, e me especializaria na área das demências, para ajudar essas pessoas que eu via que tanto precisavam. Para quem não sabe, são pelo menos 10 anos de estudo para formar um médico geriatra. No meu período em Porto Alegre, realizei a residência no Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, e também o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram anos intensos de estudo, trabalho, pesquisa e muito aprendizado. Desde 2021, comecei a partilhar um pouco desse conhecimento adquirido no Instagram, com o intuito de ajudar, através da internet, um número maior de pessoas do que aquelas que eu conseguia conversar no meu consultório. Alguém aí me acompanha desde essa época, ano 2021? Me conta nos comentários desde quando você me acompanha e como me conheceu. Vamos lá! Desde o início da nossa página, os feedbacks foram muito bons. Eu nem imaginava que nesse tempo eu já estaria atingindo todo esse público que me acompanha nas redes sociais. E o que todas essas pessoas têm em comum? Medo, insegurança, dúvidas, às vezes até mesmo raiva, porque cuidar é muito desafiador. Você sabe aquele momento em que você acha que ele ou ela está fazendo birra? Aquele momento em que eles precisam de ajuda para se vestir e até para colocar uma calcinha ou uma cueca? Vai chegar o momento em que você vai precisar ajudar o paciente a lavar o cabelo, vai precisar lembrar ela de tomar água e até de como fazer para comer um sanduíche. Para quem já está passando por isso, eu sei que em muitos momentos, mesmo sem querer, você acaba perdendo a paciência. E talvez se eu estivesse no seu lugar, isso também aconteceria comigo, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas, acredite em mim, existem formas de fazer com que estes momentos sejam mais tranquilos e mais leves. É esse o intuito da jornada de cuidado, e eu quero que você enxergue isso com seus próprios olhos. Mas como foi que surgiu a jornada de cuidado? Bom, diariamente as pessoas agradeciam pelo conteúdo e pela ajuda no entendimento da doença através das nossas redes sociais. Eu também acabei conhecendo muitos outros profissionais e estudantes de medicina que me convidavam para dar aulas, palestras, cursos e ligas acadêmicas. Foi assim, após muitos pedidos, que percebi a necessidade de organizar todo esse conteúdo de uma forma que fizesse sentido e que pudesse ajudar aqueles que me acompanham. Vocês sabem, né? No Instagram, os posts ficam soltos, acabam se misturando os assuntos e muitas vezes não conseguimos aprofundar o tanto que seria necessário para um assunto tão complexo quanto a demência. Além do mais, nós sabemos que vocês, cuidadores, estão sempre muito atarefados e nem sempre conseguem acompanhar todos os posts e vídeos que eu publico. Foi aí que surgiu a jornada de cuidado do paciente com demência. Se chama jornada porque o conteúdo foi organizado em uma sequência que irá te ajudar desde o momento em que você desconfia que algo está errado, passando pelo diagnóstico e todas as fases de cuidado. Uma jornada na qual eu pego na sua mão e te mostro que o conhecimento é libertador. Os que embarcam nessa jornada aprendem a melhor forma de cuidar e ter mais paz e tranquilidade ao desempenhar o seu papel de cuidador.
Foi assim que começamos e alcançamos esse objetivo já desde as primeiras turmas e aqui estamos te esperando para a próxima. Bom, mas vamos ao que realmente interessa? Conhecimento. Foi para isso que vocês vieram aqui, não é mesmo? Dá um joinha aí no chat quem quer aprender muito nessa aula. Peguem papel e caneta para anotar o que vocês acharem mais importante dessa aula. Depois tirem uma foto e postem lá nos stories e não esqueçam de me marcar para que eu possa compartilhar no meu perfil do Instagram também, @geriatriacommiolo. Depois de todos esses anos cuidando de pacientes com demência, hoje eu não tenho dúvida que o principal problema que existe no cuidado desses pacientes não é o banho, não é a alimentação, não é a agressividade. Sabem o que é? É o desconhecimento. É isso mesmo. O que te impede de lidar melhor com cada situação do dia a dia e, consequentemente, cuidar melhor o seu paciente ou familiar é simplesmente o desconhecimento. Você faz o melhor que você sabe, mas você pode mais. Acredite, você pode aprender. O familiar, cuidador, não sabe ou não entende que aquelas situações que acontecem com o paciente são normais do quadro clínico. E acreditem diversas vezes que eles acreditam que o paciente está contra ele, está de birra, está tentando enganá-lo ou está até mesmo mentindo. Na realidade, o paciente com demência, ele não tem mais cognição suficiente para fazer nenhuma dessas coisas, acredite. É praticamente impossível que ele esteja fazendo por querer e realmente tentando te enganar. Alguém aí também já teve esse sentimento? Por mais incrível que possa parecer, muitos desses comportamentos são completamente normais, mas mesmo assim acabam gerando um estresse enorme no cuidador. E qual é o resultado de um cuidador estressado? É uma bola de neve. Sempre que o paciente percebe que você, cuidador ou familiar, está estressado, ansioso, nervoso ou irritado, a tendência é que inconscientemente toda essa tensão seja transmitida para o paciente e que ele fique ainda mais agitado do que já estava. É aquela máxima do paciente com demência que você já deve ter ouvido. Nunca entre em conflito. Eu vou repetir mais uma vez para vocês. Não entrem em conflito. Sempre que você pensar em discutir com o paciente, lembre-se que você está discutindo com a doença e que nesse caso a tendência é que a doença responda através da piora dos sintomas comportamentais, dificultando ainda mais a situação. Eu sei que muitas vezes não é fácil e você acaba perdendo a paciência, mas a realidade é essa. A resposta da doença sempre será mais forte. Mas daí você deve estar perguntando, mas o que eu faço então quando eu estiver a ponto de explodir? Calma! Como eu já falei anteriormente, o maior empecilho no cuidado de pacientes com demência é o desconhecimento. A partir do momento que você passar a entender a jornada que irá percorrer, você estará preparado para trilhar esse caminho e esses desafios serão mais previsíveis. Você não precisa e você não deve chegar no ponto do esgotamento. Estamos aqui falando sobre o que é certo e o que é errado no cuidado dos pacientes com demência. Mas será que todo mundo sabe o real significado de demência? Digita aí nos comentários o que você entende por demência. Que doença é essa? Digita aí para mim. Muitas famílias que chegam no meu consultório têm dificuldade de fazer a definição. Mas por que isso é tão importante? Porque ao entender o que é a demência, vocês entenderão que as atitudes dos pacientes que vocês cuidam são próprias da doença e que eles não estão contra vocês. Bom, já dei um tempinho para vocês digitarem, né? Agora vamos continuar. Dizemos que um paciente tem demência quando ele tem um declínio cognitivo, ou seja, uma perda significativa em uma das áreas da cognição. Lembrando aqui que não é só a memória, tá? Então vamos relembrar as áreas da cognição. Anotem aí. Elas são 6. 1. Memória e aprendizado. 2. Atenção. 3. Linguagem. 4. Comportamento. 5. Função executiva. E 6. Habilidade visoespacial. Então, não é só quando o paciente parece esquecido que deve causar preocupação. Qualquer uma dessas áreas da cognição podem ser afetadas pela demência.
Na memória, geralmente o paciente perde primeiro a memória anterógrada, ou seja, a memória para fatos recentes, de minutos a dias. Ele não consegue mais guardar fatos novos e aí começam os episódios de repetição, em que ele conta uma história e logo na sequência conta de novo, ou faz uma pergunta e logo pergunta novamente. Pacientes que têm déficit na atenção costumam flutuar durante o dia, momentos mais despertos e momentos mais sonolentos. Pode até parecer que o paciente dorme muito, mas isso pode estar relacionado ao declínio da atenção. Esses pacientes também podem apresentar quadros de esquecimento relacionados à falta de atenção naquilo que estão fazendo ou no que está sendo falado. Na linguagem, o paciente pode ter dificuldade para conversar, formular frases mais complexas, nomear objetos, dentre tantas outras coisas. Ele reconhece o que quer dizer, mas não consegue expressar adequadamente com palavras. O comportamento pode piorar em várias das demências e geralmente está relacionado ao comprometimento do lobo frontal do cérebro. Os sintomas variam desde a desinibição, aquelas situações em que o paciente perde o filtro e começa a ter atitudes muito estranhas que jamais teria normalmente, até a piora de quadros neuropsiquiátricos, como apatia e depressão. A função executiva é a capacidade do paciente de desenvolver tarefas. Então, nessa área cognitiva, você percebe que ele tem dificuldade nas coisas do dia a dia, como tomar remédios, cozinhar, fazer compras, entre outras diversas atividades. E por último, temos a área das habilidades visoespaciais ou perceptivo-motoras, que é a área que nos dá a dimensão no espaço das coisas, muito utilizada em exemplos como dirigir, situações como dirigir. Então lembrem-se das 6 áreas da cognição em que o paciente com demência pode ter alteração. Pode ser na memória e aprendizado, na atenção, na linguagem, no comportamento, na função executiva ou na habilidade visoespacial. É nessa hora, identificando esse degrau cognitivo em alguma dessas 6 áreas da cognição, que a gente faz a diferenciação entre vários tipos de demência também. Você saberia me dizer quais os tipos mais comuns de demência? Digita aí nos comentários e já pegue o papel e a caneta de volta que aí vem a lista. Lembre-se que quando falamos demência, esse é um termo guarda-chuva para várias doenças. Ou seja, é como se demência fosse o nome, mas precisamos ter um sobrenome, que é o tipo de demência. Eu sou o Vinícius, mas se vocês saírem falando por aí que assistiram a aula do Dr. Vinícius, provavelmente será muito difícil saber qual médico chamado Vinícius que vocês estão se referindo, não é mesmo? Agora, se vocês falarem que acompanham o Dr. Vinícius Miola, agora ficou muito mais fácil. Qualquer pessoa pode ir lá no Google ou até mesmo no Instagram e me encontrar. Com a demência é assim, você precisa do nome e do sobrenome dela. Uma outra associação que costuma fazer é com câncer. Se um paciente chega no hospital e o médico lhe dá o diagnóstico de câncer, imediatamente essa pessoa vai querer saber qual é o tipo de câncer que ela tem, não é mesmo? Câncer do que, doutor? Provavelmente essa pessoa irá perguntar, pois todos sabemos que existe uma diferença enorme entre o prognóstico, o tratamento e a sobrevida a depender de qual câncer é o que está me acometendo, se for no pulmão, se for no intestino, se for na pele. Com a demência é parecido, você precisa saber o tipo de demência para definir o melhor tratamento. Pasmem, já aconteceu de alunas minhas da jornada de cuidado descobrirem que seus familiares haviam recebido o diagnóstico errado e sim, o diagnóstico correto faz toda a diferença no tratamento. Lembrando que não existe demência senil. O esquecimento a ponto de causar um quadro clínico que configure demência não é normal da idade. Então, sempre que o paciente tiver um declínio cognitivo patológico, vai ser um desses tipos de demência que vou falar agora. A mais comum é a demência na doença de Alzheimer. Ela gira em torno de 60% a 80% de todos os casos. Ela continua sendo a mais comum até mesmo nas chamadas demências precoces, que ocorrem abaixo dos 65 anos. E quanto maior é a idade do paciente na época do diagnóstico, ou seja, quanto mais velho ele for,
maior é a chance desse diagnóstico ser de doença de Alzheimer. Em segundo, temos a demência vascular, em torno de 10 a 20% dos casos, e esse número pode ser ainda maior por ser muito subdiagnosticada, especialmente no Brasil. Ela tem uma prevalência maior muitas vezes nos nossos idosos que não controlam bem o diabetes, não controlam bem a hipertensão e a alta prevalência de tabagismo ainda entre os nossos idosos. A terceira mais comum é a demência por corpus de Levy, ainda muito subdiagnosticada por desconhecimento dos médicos, mas que pode ter um tratamento bastante eficaz e ajuda muito na qualidade de vida do paciente. E a quarta mais comum é a demência frontotemporal, que nos casos precoces abaixo de 65 anos é a segunda mais comum, após apenas a doença de Alzheimer, e tem alterações importantes de comportamento que dificultam muito o cuidado do paciente. É claro que temos diversas outras, como a demência associada à doença de Parkinson, a hidrocefalia de pressão normal, as afasias progressivas primárias e os outros parkinsonismos, como a paralisia supranuclear progressiva, dentre diversos outros diagnósticos um pouco mais raros. Então, o primeiro passo para eu reconhecer qual o tipo de demência é eu prestar atenção em qual é o principal declínio cognitivo do paciente. Quando o problema do paciente é a memória, isso fala mais a favor de um diagnóstico de Alzheimer. Se for a atenção, pode ser Levy ou vascular. Agora, se ele estiver enfrentando distúrbios comportamentais, há uma maior chance de ser demência frontotemporal. No entanto, esse declínio cognitivo precisa atrapalhar as atividades de vida diária do paciente, para que possamos considerar que essa pessoa já entrou em fase de demência. Ou seja, ele não consegue mais fazer determinada atividade por causa do declínio cognitivo. Não precisa ser algo muito grande, pelo contrário, pode ser algo simples, como por exemplo, tomar os próprios remédios sozinho, fazer uma refeição mais elaborada ou mesmo se perder em um trajeto que costumava fazer frequentemente. E aí entra talvez um dos grandes erros das pessoas que convivem com esse idoso, e isso faz com que o diagnóstico das demências atrase bastante. Os familiares percebem que o paciente está se atrapalhando, mas tratam isso com normalidade, como se fosse normal da idade, ou acham que isso não é nada. Com o passar do tempo, os familiares começam a fazer as coisas para o paciente e continuam achando que isso é normal da idade, quando na realidade o paciente já está apresentando os primeiros sinais de demência. Agora que eu estou falando, alguém aí se deu conta que também fazia isso antes de receber o diagnóstico do seu familiar? Digita aí nos comentários para eu saber. É claro que eu sei que vocês fazem isso na melhor das intenções, querendo ajudar o familiar e porque se preocupam com ele. É clássico no consultório perguntar para a família: mas ele ou ela toma os seus remédios sozinho? E o familiar responder: ah, doutor, eu que dou para ele, senão ele não toma direito. Opa, esse já era o primeiro sinal da demência. Agora, a partir do momento em que é definido o diagnóstico de demência, é importante identificar em qual fase o paciente se encontra. Me conta aí nos comentários, você sabe em que fase da demência o seu familiar ou paciente se encontra? Digite se sim ou se não, e se você souber, me diga qual é a fase em que o seu paciente está. Se você respondeu que não sabe, fique calmo que eu vou elencar alguns pontos mais específicos de cada uma das fases para ver se você consegue identificar em qual fase o seu familiar está. Na fase leve, iniciam-se as repetições. O paciente fala uma coisa ou pergunta algo e logo repete. Por vezes, ele repete diversas vezes em um espaço muito curto de tempo. Familiares desavisados muitas vezes se irritam ou até mesmo entram em conflito com o doente. Quantas vezes você ou alguém próximo a você já retrucou o seu familiar dizendo: eu já te respondi isso 300 vezes, mamãe? Ou até mesmo de forma mais pacífica: eu já sei, mamãe, você já me contou essa história outras vezes. Mas por mais que você faça o alerta, a paciente vai continuar repetindo e contando as histórias de novo e de novo. Porque isso é parte do sintoma da doença. Isso faz parte do quadro clínico. Na aula de amanhã eu vou te ensinar algumas estratégias para driblar esses probleminhas de memória e repetição. Então já sabe, né? Você não pode perder a próxima aula.
Outros 2 sintomas clássicos desses pacientes são o paciente perguntar por pessoas que já faleceram e pedir para voltar para casa mesmo já estando em casa. Já aconteceu com vocês? Respondam aí, coloquem nos comentários se vocês já passaram por alguma dessas situações, de ele pedir por algum familiar dele que já faleceu ou de pedir para voltar para casa mesmo já estão em casa. Caso ainda não tenha acontecido com vocês, que estão acompanhando essa aula, olha que coisa boa que você está aqui comigo hoje à noite. Agora você estará preparado para as cenas dos próximos capítulos, pois acredite, essas situações são muito comuns. No caso das pessoas falecidas, eles normalmente perguntam pelos próprios pais ou pelo esposo ou esposa, caso sejam viúvos. O que grande parte dos cuidadores acaba fazendo? Falando a verdade. Na melhor das intenções, é claro. Ninguém quer mentir para uma pessoa que ama. Anotem aí, quando se trata do cuidado de pacientes com demência, falar a verdade nem sempre é a melhor atitude a ser tomada. Ao insistir em afirmar que os familiares já faleceram há bastante tempo, 2 situações geralmente podem acontecer. O paciente pode acreditar e aí entrar no luto, ficando triste e piorando a forma como já estava. Ou ele pode não acreditar e vai te acusar de mentiroso. Veja que em ambos os casos, falar a verdade não irá te ajudar. A mesma coisa acontece quando ele não reconhece a própria casa e pede para ir para casa. Você não vai conseguir convencê-lo de que aquela é a casa dele, e caso insista nisso, só vai piorar a situação e fazer com que ele fique repetindo que quer ir para casa. É preciso ter uma abordagem diferente nessas situações, inclusive para tirar o paciente desse ciclo vicioso de repetição. A minha ideia hoje aqui é abrir os seus olhos para todas essas situações que são comuns em cada uma das fases e te ajudar a identificar o que vem acontecendo na sua casa. Amanhã te apresentarei as melhores estratégias para lidar com todas essas situações. E aquela famosa situação em que o paciente guarda algum objeto, esquece onde deixou e acusa as outras pessoas da casa de terem roubado. Já aconteceu com vocês? O paciente realmente não lembra que guardou o objeto e é claro que na cabeça dele aquilo simplesmente sumiu. A situação pode ser ainda pior caso tenha algum funcionário ou cuidador novo na casa e que o paciente ainda não reconheça direito. Para ele é óbvio que se o objeto sumiu, deve ser porque essa pessoa estranha deve ter pego. Vejam que quando olhamos pelo prisma do paciente e tentamos entender o que se passa na sua cabeça, nem é tão difícil de entender a reação dele, não é mesmo? Na fase moderada é que os sintomas comportamentais se intensificam. O paciente fica mais ansioso, mais agressivo, e isso acontece porque a cognição está se deteriorando cada vez mais. E ele fica extremamente limitado, com muita dificuldade para realizar as suas atividades diárias. Uma situação clássica da fase moderada é a síndrome do pôr do sol. Vocês já ouviram falar dela? Me conta nos comentários se você já conhece a síndrome do pôr do sol. Caso você ainda não conheça, preste atenção e veja se você identifica algum desses comportamentos no seu paciente. A síndrome do pôr do sol se caracteriza pela piora dos sintomas do paciente no período de transição entre a tarde e a noite, ocorrendo normalmente entre as 16 e as 19 horas. Nesse período, o paciente fica mais agitado e agressivo. Ela é causada justamente pela mudança da luz do dia para a noite, que deixa o paciente mais perdido e acentua esses sintomas. Talvez algum de vocês ainda nem conhecessem essa síndrome, mas certamente já viram isso acontecer com o paciente de vocês. E agora que eu contei para vocês, você já identificou isso no seu paciente? Eu fico imaginando quando muitos de vocês ainda não tinham ouvido falar dessa síndrome e se depararam com esses comportamentos pela primeira vez. Você está lá cuidando do seu paciente e de repente ele começa com uma agressividade um pouco súbita e uma agitação importante. Sou capaz de apostar que nas primeiras vezes você ficou perdido, sem saber o que fazer, e é capaz de ter confrontado e discutido com ele. Daí, é como eu sempre comento, a tendência é só piorar a situação. É na fase moderada que também começam as dificuldades com a higiene, especialmente o banho.
Logo na sequência, é comum que o paciente comece a ter dificuldade com relação à urina e a necessidade de introduzir a fralda pode surgir. O banho é provavelmente uma das tarefas mais difíceis de todo o cuidado com o paciente com demência. Imagine que o seu familiar foi extremamente autônomo a vida toda e agora precisa de ajuda até para um momento de extrema intimidade que é tomar banho. É claro que isso é extremamente desconfortável. Se você, cuidador, não tiver muita cautela, o paciente vai achar que está sendo invadido e vai brigar com você. Diversos fatores podem contribuir para o aumento da irritação durante o banho. Vamos falar em detalhes amanhã, mas lembrem-se de checar a temperatura, o tipo e aroma do sabonete, shampoo, o horário, o tempo que você leva em todo o processo do banho. Anotem aí para observar no dia a dia de vocês essas coisas. E na fase avançada, o grande desafio é a alimentação. Todo paciente que viver o suficiente vai passar a ter maior dificuldade para engolir. Muitos começam a enrolar a comida na boca e não querem engolir. A comida parece que fica parada ali ou eventualmente eles até cospem para fora. Nesse caso, se você tiver pressa ou se o paciente perceber qualquer sinal de ansiedade no cuidador, pode desistir porque o paciente vai ficar ainda mais nervoso e será ainda mais difícil o alimentado. Será que existe um momento correto de pedir ajuda para nutricionista ou para fonoaudióloga? Tudo isso eu te explico na jornada de cuidado e você também poderá tirar suas dúvidas em aulas exclusivas com essas profissionais. Mas antes de continuar, me conte mais algumas coisas. Como costuma ser o horário das refeições aí na sua casa? A família toda come junto? Vocês costumam deixar a TV ou o rádio ligado nesses momentos? Escreve aí nos comentários para mim. Para quem costuma fazer as refeições em locais com bastante ruído no ambiente, saiba que isso é uma grande armadilha, pois qualquer distração pode dificultar ainda mais a atenção do paciente, fazendo com que o processo de alimentação seja ainda mais difícil. Eu tenho certeza que você se identificou pelo menos com alguma dessas situações descritas aqui, não é mesmo? Será que com essa descrição de sintomas clássicos, vocês conseguiriam identificar qual é a fase do seu paciente? Alguns de vocês podem estar se sentindo perdidos, achando que estão fazendo tudo errado. Mas se acalmem. Eu convivo com muitas famílias que já tiveram esse mesmo sentimento que vocês. E acreditem, eu sei que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, com base no conhecimento que vocês têm. Você está pronto para aprender e embarcar em uma jornada que pode mudar sua forma de se relacionar com você mesmo e com todos aqueles que vocês cuidam? Nessa jornada de cuidado, você vai aprender a transformar a dor em propósito. Continue nessa imersão comigo até quinta-feira e não perca mais essa oportunidade de transformar a sua vida de cuidado. Bom, então nessa nossa primeira aula nós abordamos alguns conceitos importantes. Definimos o que é demência, falamos sobre os tipos mais comuns de demência, falamos sobre as 6 áreas da cognição que são afetadas pela demência. Lembram quais são? Espero que vocês tenham anotado, hein? Depois vocês podem tirar foto e compartilhar lá nos stories do Instagram. E no restante da aula fomos abordando os sintomas mais clássicos que aparecem em cada fase da demência, incluindo sempre situações de exemplos nas quais eu percebo que frequentemente os cuidadores acabam tomando atitudes incorretas, gerando um agravamento nos sintomas comportamentais e dificultando o cuidado do paciente. Eu não estou dizendo que é necessariamente o seu caso, está bem? Mas em um geral, vejo essas situações acontecendo com os cuidadores dos meus pacientes e também recebo muitos relatos aqui nas redes sociais. Para quem chegou até aqui e fez as anotações que eu pedi, não esqueça de tirar uma foto do seu caderninho e postar lá no Instagram e me marcar, @geriatriacom-miola. Vou adorar ver quem está realmente comprometido com o conhecimento e eu vou compartilhar no meu perfil também as fotos de vocês. Vamos incentivar mais pessoas a participarem conosco dessa jornada. A aula de hoje ficará gravada, mas é por tempo limitado. Compartilhe com quem precisa desses conhecimentos, mas não conseguiu acompanhar hoje aqui ao vivo. Amanhã, na nossa próxima aula, vamos ver qual é a forma correta de agir
diante de cada uma dessas situações que abordamos na aula de hoje. Vou lhe ensinar estratégias para driblar as perguntas repetitivas, a síndrome do pôr do sol e também diminuir o estresse durante o horário do banho e das refeições, diminuindo a chance do paciente se voltar contra você. Eu tenho certeza que a próxima aula irá esclarecer diversas dúvidas que vocês possuem sobre o que fazer em situações desse tipo. Agora que estamos nos encaminhando para o final, vou explicar para vocês como vai funcionar o nosso sorteio. Quem aí quer ganhar uma consultoria comigo inteiramente grátis? Vai ser muito simples de participar, mas vai exigir comprometimento da parte de vocês também, beleza? É o seguinte, se vocês forem lá no nosso Instagram agora, @geriatriacomiola, vocês verão que tem um post lá sobre a aula de hoje. Para participar do sorteio, você precisará ir lá e comentar o que você aprendeu na aula de hoje e marcar uma pessoa da sua família para que ela também assista a aula. A gravação vai ficar disponível para quem não tiver conseguido acompanhar. Amanhã e quinta-feira também teremos posts na página e eu vou pedir sempre para que vocês comentem com o que vocês aprenderam em cada aula. No sábado, a minha equipe irá computar todas as respostas e todo mundo que tiver participado das 3 aulas e deixado o comentário nas fotos estará concorrendo ao sorteio que faremos no domingo à noite. Quem aí vai participar? Corre lá no Instagram e bora comentar. Te espero amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, para continuarmos a nossa imersão para a próxima jornada de cuidado. Até lá! Quero ver todos os cuidadores comprometidos comigo na quarta e na quinta-feira. Abraço!